Parte 1. O despertar numa casa estranha tem sempre algo de desconfortável. Era uma manhã quente em Vila Nova de Mil Fontes, uma pequena vila costeira no Alentejo, onde o sol espreguiçava-se preguiçosamente entre as cortinas brancas. João acordou com a sensação de estar fora do seu lugar. Cada movimento parecia ser observado, cada gesto medido. Onde pôr a chávena? Para onde pendurar a toalha? Nem os chinelos que calçava pareciam seus, como se lhes faltasse a familiaridade do seu cheiro. Do seu toque. Do rés do chão chegava um riso leve, feminino, que o despertou de vez. Ana, a sua mulher, e a sua amiga de longa data, Marta, já estavam na cozinha, animadamente entregues a uma conversa que parecia mais um duelo silencioso. João desceu as escadas com o cabelo despenteado e os olhos vermelhos, parecendo um zumbi saído de um filme de terror português, ou talvez só de uma noite mal dormida. As duas mulheres sentavam-se com chávenas de café fumegante, o rosto radiante como se tivessem passado a noite numa sessão de spa, ou talvez de cosmética, rindo com aquela cumplicidade que só as mulheres partilham. Marta sorriu para ele com um brilho enigmático nos olhos. Bom dia, herói. Como dormiste? João piscou os olhos, surpreso. Herói. Pensou. Em Portugal, herói é para quem salva o galo do vizinho ou enfrenta as filas no supermercado numa segunda-feira de manhã. Ana riu, aparentemente sem notar a ironia na resposta de Marta. Ele pode dormir em qualquer lado, até no chão, acrescentou com um sorriso maternal. João sentou-se à mesa, pegou na chávena, tentando convencer-se que estava a interpretar mal. Afinal, mulheres têm as suas manias e jogos que um homem nunca percebe totalmente. O pequeno almoço tornou-se uma prova de paciência. Marta sentou-se exatamente à sua frente, com Ana ao lado, e cada olhar que Marta lançava era tão intenso que João engasgava com o ovo estrelado. Não era um olhar descarado, nem provocador demais, mas suficiente para saber que só ele notava. Depois, decidiram dar um passeio pela aldeia. O sol abrasava a rua estreita de calçada, e João vestia apenas uma t-shirt branca, simples e gasta, enquanto Marta ajeitava os cabelos com uma elegância natural, apesar do calor. De repente, Marta perguntou com um sorriso maroto: fazes algum desporto, não fazes? Dá para ver pelo corpo. João riu-se nervosamente. Desporto? O máximo que faço é carregar sacos de batatas no mercado. Marta gargalhou, genuinamente divertida. Pois, o teu fitness de batatas vale mais que qualquer ginásio. Ana parecia indiferente, achava que era apenas conversa fiada. Mas João sentia cada palavra como um teste disfarçado. À noite, sentaram-se para ver fotografias antigas. Marta tinha álbuns que pareciam tesouros, cheios de memórias dos tempos da escola. Ela folheava as páginas com nostalgia, enquanto João observava. Naquelas fotos, Marta tinha cerca de 20 anos, cabelos compridos, olhos desafiadores com magnetismo que ainda persistia. Ela percebeu o olhar intenso de João e perguntou, meio a brincar: então, pareço a mesma? Ou tens mais experiência nos olhos agora? João sentiu o coração acelerar, como se tivesse dito demais. O dia seguinte começou com uma viagem ao mercado fora da vila. O calor, os cheiros de sardinhas assadas, melancias doces e peixe fumado enchiam o ar. Ana escolhia legumes à frente, enquanto Marta caminhava ao lado de João. Foi então que, num sussurro quase inaudível, Marta disse: a tua mulher é feliz, sabes disso? João piscou os olhos, surpreso. Vejo que não és daqueles que se queixam de não ter o suficiente. És um homem porreiro, disse ela, virando-se como se nada tivesse sido dito. Mas por dentro, João sentiu-se como se algo tivesse sido arrancado do seu peito. À noite, o ambiente era mais calmo, chá na mão e conversa mansa. Marta sentou-se no chão junto ao sofá, inclinando-se de um modo que fazia sua t-shirt deslizar ligeiramente de um ombro, uma pose aparentemente inocente, mas para João um teste silencioso. Ele reparava em cada gesto, em cada riso, sem conseguir evitar que o seu olhar se prendesse nela mais do que em Ana. No terceiro dia, João já não sabia distinguir entre amizade e um jogo perigoso. Marta tocava-lhe no braço ao passar, sentava-se mais perto do que o costume, olhava-o com uma intensidade que ultrapassava o mero acaso. Ana parecia não notar, talvez confiando, talvez preferindo não ver. João sentou-se na varanda a beber uma cerveja e pensou: e se isto for um teste? Um jogo entre elas para ver se sou fiel? Riu-se de si próprio. Quem é que imagina que a sua vida é uma novela? Mas o calor, o sol e as palavras de Marta tingiam tudo com uma tensão quase palpável. Naquela tarde, o trio parecia apenas estar de férias, mas João sabia que algo mais começava a brotar, oculto e perigoso, como uma tempestade silenciosa no horizonte. A pergunta que não queria fazer ecoava em sua mente: até onde ia esta noite?
Parte 2. O sol poente tingia as ruas de Vila Nova de Mil Fontes com tons dourados quando João, Ana e Marta se preparavam para o jantar. Ana vestia um vestido leve de algodão branco, que dançava com a brisa quente do Alentejo, e nos pés calçava umas sandálias de tiras finas, que deixavam entrever unhas pintadas de vermelho escuro. Um colar delicado em prata adornava-lhe o pescoço, enquanto o cabelo castanho claro caía em ondas suaves pelos ombros. Marta, por sua vez, optara por uma blusa preta de alças finas, que realçava sua pele morena, e umas calças de linho bege que lhe davam um ar descontraído, mas elegante. Nos pés, umas sapatilhas de lona, simples, mas com um detalhe engraçado. Pequenas bolinhas brancas que davam um toque juvenil à sua aparência. João sentou-se à mesa, entre as duas, sentindo o peso dos olhares que, embora dissimulados, lhe queimavam a pele. Ana falava animadamente sobre os planos para o próximo fim de semana, enquanto Marta, com um sorriso enigmático, servia o vinho com uma destreza quase teatral. Vamos brindar, disse Marta, levantando a taça, à amizade, à saúde, claro, à honestidade dos homens. João engoliu em seco e trocou um olhar rápido com Ana, que sorriu sem desconfiar do duplo sentido. Honestidade, hein? Isso é coisa rara por aqui, comentou ele, tentando aliviar a tensão com uma piada que só ele achou engraçada. Depois do jantar, Marta propôs um jogo de perguntas e respostas. Nada de mentiras, hein, João? Quero ver se és um verdadeiro herói. A primeira pergunta foi banal, mas rapidamente o jogo evoluiu para temas mais pessoais. Se não estivesses casado, com quem estarias agora? Perguntou Marta, olhando diretamente para ele. João hesitou, mas respondeu, provavelmente sozinho, a tentar perceber a vida. Marta riu. Ah, então és um solteirão convicto. Já gostava de saber se isso é verdade. Ana soltou uma gargalhada leve, mas João sentiu o peso daquela pergunta como se fosse uma faca afiada. Mais tarde, enquanto Ana começava a sentir o cansaço e se retirava para o quarto, Marta sentou-se mais perto de João. A luz suave do abajur iluminava o seu rosto, realçando o brilho nos olhos e o sorriso malicioso. Ela passou a mão pelo cabelo, que lhe caía ligeiramente sobre o ombro, e no movimento quase involuntário, a sua mão roçou a de João, demorando-se um instante a mais do que o habitual. Sabes, João, disse ela baixinho, há algo em ti que não se vê à primeira vista. Algo verdadeiro. Ele desviou o olhar, o coração a bater descompassado, sem saber se aquilo era um elogio ou uma armadilha. A noite avançava e o silêncio entre os dois tornava-se mais denso, carregado de palavras não ditas e intenções veladas. Ana dormia tranquilamente no quarto ao lado, alheia ao jogo silencioso que se desenrolava na sala. João sentia-se dividido, preso entre a segurança da sua vida e o perigo irresistível que Marta representava. Por momentos, a sua mente viajou para lugares proibidos, onde o desejo se misturava com a culpa, e onde qualquer passo em falso poderia mudar tudo para sempre. Marta levantou-se lentamente, aproximou-se da janela e espreitou para a noite estrelada. Voltou-se para João com um sorriso enigmático e murmurou: amanhã é um novo dia, herói. E sabes que nem tudo é o que parece. João ficou ali, sentado, com o copo meio vazio na mão, sentindo que aquela frase seria o prenúncio de tempestades que ainda estavam por vir. A tensão no ar era quase palpável, e ele sabia que a verdadeira prova ainda não tinha começado. Enquanto a lua iluminava suavemente a vila adormecida, João compreendeu que o seu mundo estava prestes a mudar, e que, talvez, não houvesse volta atrás. Parte 3. Na manhã seguinte, a luz do sol entrava tímida pelas janelas da casa em Vila Nova de Mil Fontes. Ana já se encontrava na cozinha, vestindo um vestido azul claro, com estampas pequenas de flores brancas, que lhe conferiam ar fresco e inocente. Os seus pés calçavam umas sapatilhas de lona branca, simples e confortáveis. No pescoço, um fio delicado com um pequeno pendente em forma de estrela brilhava com a luz matinal. O cabelo apanhado numa trança solta deixava escapar alguns fios que emolduravam o seu rosto sereno. João entrou na cozinha ainda com o cabelo despenteado, vestindo uma camisa de linho bege e umas calças de ganga claras, tentando aparentar normalidade, embora o seu coração estivesse a bater descompassado. Foi então que viu Marta, já ali, com os calções curtos de ganga e uma t-shirt larga cor de salmão, os cabelos presos num rabo de cavalo desleixado que lhe dava um ar descontraído e, ao mesmo tempo, muito sedutor. Ela mexia-se pela cozinha com aquela familiaridade que fazia João sentir-se estranho, como se estivesse a invadir um território onde não tinha lugar. Marta sorriu-lhe com um brilho nos olhos. Enquanto pousava uma chávena de café à sua frente, disse: Bom dia, João. Ainda vivo, é? Parece que a noite foi longa. João murmurou um sim, obrigado enquanto tentava controlar o nó que lhe apertava a garganta. Marta sentou-se frente a ele, apoiou a cabeça numa mão e olhou-o fixamente, como se estivesse a tentar decifrar os seus pensamentos.
No movimento aparentemente casual, estendeu a mão e tocou ligeiramente a dele, demorando-se num contato que parecia mais do que um simples cumprimento. Ana entrou na cozinha sorridente, com o telemóvel na mão, e comentou: adoro quando temos visitas. A casa ganha vida. Marta respondeu com um sorriso cúmplice, como se aquela frase tivesse um significado escondido para os dois, mas João tentou não pensar muito nisso. A sua cabeça estava uma confusão. Mais tarde, ao meio-dia, o trio foi ao mercado local. Ana, com a sua alegria habitual, escolhia frutas e legumes frescos, conversando animadamente com os vendedores. Marta e João ficaram um pouco afastados, esperando pelo carro. Foi então que Marta, baixinho, perguntou: dizes que consegues guardar segredos? Depende do segredo, não é? João franziu a testa, intrigado. Vamos testar, respondeu ela, com um sorriso enigmático. O resto da tarde passou entre conversas aparentemente inocentes, mas João sentia cada palavra de Marta como uma provocação. Ela tocava-lhe no braço ao passar, sentava-se um pouco mais perto do que era costume e olhava-o com aquela intensidade que o deixava desconfortável, ao mesmo tempo, curioso. Ana, alheia a tudo, ria e falava sobre os planos para o jantar, sem perceber a tensão que crescia no ar. Quando a noite chegou, sentaram-se para jantar. Ana, cansada da caminhada, usava um vestido leve cor de pêssego, que realçava sua pele clara, com sandálias rasas que batiam suavemente no chão de madeira. Marta, jamais descontraída, vestia uma blusa de seda preta e umas calças justas que delineavam as suas curvas naturais. A luz das velas criava sombras que pareciam dançar nas paredes, enquanto o aroma do vinho misturava-se com o cheiro do mar que vinha da janela aberta. Marta levantou a sua taça e disse, com um sorriso: às vezes, a vida é como um jogo. E os jogos têm regras que nem todos conhecem. João sentiu o olhar de Ana pousar nele, confiante e sem desconfianças, enquanto ele tentava esconder o turbilhão que crescia dentro de si. A noite parecia prometer segredos e escolhas difíceis, onde cada palavra e gesto tinham o poder de mudar destinos. No silêncio que se seguiu, João percebeu que estava prestes a enfrentar algo maior do que imaginava, uma prova de fogo que poderia destruir tudo o que conhecia ou revelar uma verdade oculta que mudaria o seu mundo para sempre. Parte 4. O sol já se punha atrás das colinas que abraçavam Vila Nova de Mil Fontes quando João, Ana e Marta preparavam-se para mais uma noite na casa alentejana. Ana trajava um vestido de linho cru, simples, com pequenos botões em madeira que iam até o peito, e uns chinelos de couro macio que fazia questão de usar dentro de casa. O seu cabelo estava solto, caindo em ondas naturais que lhe tocavam as costas, e no pulso brilhava uma pulseira de contas coloridas que tinha trazido de uma feira local. Ela tinha aquele ar sereno e doce que fazia qualquer um sentir-se em casa. Marta, por outro lado, escolheu uma blusa de malha fina de cor vinho, que lhe moldava o corpo com uma elegância descontraída, acompanhada por umas calças pretas justas que realçavam as suas pernas longas. Nos pés, umas sapatilhas de lona preta, simples, mas com um charme próprio. O cabelo apanhado num coque solto deixava escapar alguns fios que lhe davam um ar rebelde e sedutor. O seu olhar, quando pousava em João, era como uma promessa silenciosa, uma dança perigosa entre a tentação e o desafio. João sentou-se no sofá da sala, com uma cerveja na mão, tentando parecer tranquilo, mas sentindo o coração bater acelerado. Ana estava a contar uma história engraçada sobre um vizinho esquecido, rindo com aquela inocência genuína que fazia João querer protegê-la do mundo. Marta, sentada no chão junto ao sofá, mexia nos cabelos, ajeitando a t-shirt que escorregava do ombro com uma casualidade que para João parecia calculada. De repente, Marta aproximou-se mais, sentando-se tão perto que o seu braço roçava o dele. Sabes, João, às vezes a vida é mesmo um jogo perigoso, disse ela baixinho, com um sorriso enigmático. Ele sentiu o calor do seu corpo tão perto, o perfume suave a misturar-se com o cheiro da madeira da lareira acesa. Tentou afastar-se, mas era como se um imã invisível prendesse. Ana, alheia ao clima tenso, bocejou e levantou-se para ir para o quarto, deixando-o sós. Marta olhou nos olhos, o brilho da noite refletido nas suas pupilas. Diz-me, já alguma vez sentiste que estás a pisar uma linha tão fina que um passo em falso te pode fazer cair? João engoliu em seco, incapaz de responder, sentindo que aquela pergunta era um convite e uma ameaça ao mesmo tempo. A conversa deslizou para a vida de Marta, os seus amores perdidos, as decepções e a coragem de continuar. Falava com uma franqueza que surpreendia João, uma mulher que não tinha medo de mostrar as suas feridas e a sua força. Ele ouvia, fascinado e ao mesmo tempo assombrado, por perceber que aquela mulher era um enigma que ele nunca tinha conseguido decifrar. Quando Marta lhe ofereceu um pedaço de chocolate, os seus dedos tocaram-se novamente, desta vez sem que ela se afastasse. Sabe, às vezes os maridos dos outros são mais honestos do que os nossos, murmurou ela, e João quase se engasgou com o doce.
O silêncio que se seguiu era carregado de significado, um momento suspenso no tempo, onde tudo poderia acontecer ou nada. Naquela noite, João deitou-se ao lado de Ana, sentindo um muro invisível erguido entre eles. A mulher que amava dormia tranquila, mas ele sabia que algo dentro de si tinha mudado para sempre. O peso das dúvidas, dos desejos e das escolhas por fazer era quase insuportável. O que seria do seu mundo quando a linha fina finalmente se rompesse? A resposta estava para breve, e a inevitabilidade do destino fazia o ar parecer mais denso, como se a própria vila estivesse a prender a respiração, esperando pelo desfecho. Parte 5. O dia amanheceu com uma brisa fresca que entrava pela janela aberta da casa em Vila Nova de Mil Fontes. Ana estava radiante, vestida com uma blusa de algodão branca e uma saia leve azul celeste que rodopiava quando caminhava pelo jardim. Nos pés, umas sandálias de cortiça que davam aquele som suave a cada passo. O seu cabelo estava solto, brilhando sob o sol, e um colar simples com uma concha pendurada balançava no seu pescoço, uma lembrança das praias próximas. João, ainda cansado mas decidido a manter a normalidade, ajudava a Ana a preparar o pequeno almoço. Marta movimentava-se pela cozinha com uma naturalidade desconcertante, vestindo um vestido curto de algodão cinzento que lhe marcava a cintura, acompanhado de umas sandálias rasas de pele. O seu cabelo estava solto, caindo em ondas suaves, e um ligeiro perfume a jasmim flutuava no ar quando ela passava perto. Durante a manhã, foram passear até a ribeira que serpenteava pelas margens da vila. Ana colhia flores silvestres, rindo e falando sobre os planos para o verão, enquanto Marta e João caminhavam lado a lado, a água fresca molhar-lhes os pés. Marta nadou com uma confiança que deixava João hipnotizado, usando um fato de banho preto simples mas com um corte que realçava sua postura firme e segura. Cada gesto seu era uma dança silenciosa, uma provocação sutil que mexia com os pensamentos de João. Quando Marta voltou para a margem, molhada, o cabelo colado aos ombros, João sentiu uma mistura de desejo e culpa apertar-lhe o peito. Ana aproximou-se, oferecendo-lhe um sorriso inocente e uma mão cheia de amoras frescas. Come, que ainda vais ficar com fome, disse-lhe ternamente. João comeu, mas a sua mente estava longe, presa na batalha silenciosa entre o que tinha e o que poderia perder. Ao final do dia, já em casa, Marta abriu uma garrafa de vinho e serviu em copos plásticos, brindando ao verão com um sorriso enigmático. Ana recolhia flores no jardim, distraída, enquanto Marta se sentava mais perto de João, tocando-lhe discretamente na perna sob a manta que tinham estendido no chão. Sabes que estamos a brincar com fogo? Sussurrou ela, tão perto que João sentiu o calor da sua respiração. No regresso, Marta conduzia o carro com uma confiança serena, enquanto Ana cochilava no banco do passageiro. João, no banco de trás, sentia o peso daquela noite a cair sobre ele como um manto pesado. Quando Marta lançou-lhe um olhar pelo espelho retrovisor, aquele sorriso misterioso fez com que ele percebesse que o jogo ainda não tinha acabado. Na verdade, mal começara a noite, após um jantar simples, Ana adormeceu cedo. João e Marta ficaram na sala, a música jazz a preencher o espaço entre eles. Marta sentou-se frente a ele, os olhos a brilharem com uma mistura de desafio e ternura. Então, herói, já falamos mais do que tu e a tua mulher juntos, disse, sorrindo. A tensão era insuportável, o ar carregado de segredos e promessas não ditas. Com um gesto súbito, Marta colocou a mão no joelho de João, um toque suave mas suficiente para incendiar tudo à volta. És demasiado certinho, murmurou ela, mas até os certinhos têm os seus momentos. João engoliu em seco, sabendo que estava prestes a ultrapassar um limite que mudaria para sempre o seu mundo. No silêncio da noite, enquanto a vila dormia sob o céu estrelado, João percebeu que a sua vida nunca mais seria a mesma. O que tinha começado como uma simples visita transformará-se num jogo perigoso de sedução, dúvida e escolhas impossíveis. E ele estava preso no centro dessa tempestade, sem saber se iria cair ou voar. A história ainda não terminou. Algo nas palavras de Marta ecoava no seu coração. Nem tudo é o que parece. E ele sabia que o próximo capítulo seria decisivo. A linha entre o amor e a traição estava prestes a ser cruzada, e o preço dessa travessia poderia ser maior do que imaginava. Parte 6. A manhã seguinte amanheceu nublada, com uma brisa fresca que soprava do Atlântico, trazendo um cheiro salgado até a pequena casa em Vila Nova de Mil Fontes. Ana, ainda com vestido azul claro de flores, mexia distraidamente no pequeno almoço, enquanto João tentava manter a calma, mas sentia-se uma tempestade a crescer dentro dele. Marta apareceu na cozinha com uma camisola oversizê de malha bege, os cabelos soltos e ligeiramente ondulados, e umas calças de ganga desfiadas que lhe davam um estilo descontraído e irresistível. Nos pés, uma sandália simples de tiras finas, como se cada detalhe fosse pensado para provocar, sem nunca mostrar demais. O silêncio confortável da manhã foi quebrado quando Marta se sentou ao lado de João,
puxando-lhe discretamente a mão, o toque leve mas carregado de intenções. Ana, alheia a tudo, falava sobre os planos para a feira semanal, sem perceber a tensão que pairava no ar. João sentiu-se dividido entre o mundo seguro que conhecia e a intensidade inesperada que Marta trazia consigo. Como um vendaval que arrasta tudo à sua passagem. Mais tarde, decidiram fazer um piquenique à beira do rio Mira, onde as águas calmas refletiam o céu cinzento. Ana ria enquanto provava os morangos frescos que tinha trazido, vestindo um chapéu de palha que lhe escondia parcialmente o rosto, deixando escapar apenas o sorriso doce. Marta estava de biquíni preto por baixo de um vestido transparente azul escuro, que deixava adivinhar as curvas do seu corpo com uma sensualidade subtil. Ela nadava com graça, lançando olhares furtivos a João, que se sentia cada vez mais preso num jogo onde as regras lhe escapavam. Quando Marta voltou à margem, com o cabelo molhado escorrer pelas costas, aproximou-se de João e, sem avisar, tocou-lhe no braço com uma leveza que fez o seu coração disparar. Ela sussurrou: "Cuidado, herói. Nem todos os rios são calmos por fora." João tentou sorrir, mas sentiu-se afogar-se numa mistura de desejo e culpa. Durante o regresso, o carro de Marta percorria as estradas estreitas da região, enquanto uma música suave ecoava no rádio. Ana adormecera, o rosto tranquilo e iluminado pela luz fraca do painel. Marta lançou-lhe um olhar pelo retrovisor, um sorriso enigmático que parecia prometer segredos e perigos. João sabia que estava a caminhar para um ponto sem retorno, e que o próximo passo poderia ser o mais decisivo de todos. À noite, em casa, Ana dormia profundamente, enquanto João e Marta permaneciam na sala. A luz tênue do candeeiro desenhava sombras nos rostos, e o jazz lento preenchia o silêncio carregado. Marta sentou-se junto a ele, o olhar penetrante e o sorriso provocador. "Diz-me, João, já alguma vez sentiste que estás a jogar com fogo sem saber?" Ele engoliu em seco, sentindo o calor do seu corpo tão perto, e percebeu que a linha entre o certo e o errado se tornava cada vez mais tênue. O toque da mão de Marta no seu joelho foi o sinal de que o jogo estava a mudar de nível. És demasiado certinho, Harry. Mas até os certinhos têm os seus momentos de fraqueza. João fechou os olhos por um instante, consciente de que estava prestes a atravessar uma fronteira da qual não havia regresso. Enquanto a vila adormecia sob a lua encoberta pelas nuvens, João sentiu o peso das escolhas a apertar-lhe o peito. A sua vida estava prestes a ser virada do avesso, e ele sabia que o que viesse a seguir poderia destruir tudo ou revelar verdades ocultas. O mistério que Marta lhe deixará no ar continuava a ecoar. Nem tudo é o que parece. E ele sabia que estava a jogar um jogo onde a próxima jogada seria decisiva, para todos. Parte 7. O aroma do café fresco invadia a cozinha quando João entrou, ainda com o cabelo despenteado e um ar cansado que não conseguia disfarçar. Ana estava sentada à mesa, vestindo um conjunto simples de calças de linho bege e uma blusa branca de algodão, o cabelo preso num rabo de cavalo frouxo que revelava o seu pescoço delicado. Nos pés, umas sandálias de tiras finas, que pareciam feitas para os seus passos leves e decididos. Marta apareceu na porta, com um vestido de algodão azul escuro que lhe marcava as curvas de forma sutil, e uns tênis brancos que contrastavam com a elegância da roupa. O cabelo solto, ligeiramente ondulado, caía-lhe pelos ombros, e o olhar brilhava com uma mistura de desafio e cumplicidade. Colocou uma chávena de café à frente de João e sentou-se em frente, apoiando o queixo na mão, como se observasse um jogo de xadrez. Então, herói, a noite foi tranquila? Perguntou ela, com um sorriso que parecia esconder segredos. João murmurou uma resposta vaga, tentando não demonstrar o turbilhão que sentia. Marta estendeu a mão e tocou-lhe demorando-se naquele contato, como se quisesse medir a sua resistência. Ana entrou na cozinha com o telemóvel na mão, sorridente e descontraída. "Adoro quando temos visitas. A casa ganha vida", disse, abrindo os braços num gesto de acolhimento que contrastava com a tensão que João sentia. Marta sorriu, mas havia um brilho nos olhos que só João parecia perceber, uma promessa silenciosa de que nada era tão simples como parecia. Durante o dia, foram ao mercado local, entre bancas cheias de frutas frescas, legumes coloridos e os aromas tentadores do pão acabado de fazer. Ana falava animadamente com os vendedores, vestindo uma blusa leve de linho rosa e umas calças brancas que realçavam a sua figura esguia. Marta caminhava ao lado de João, com um vestido flutuante de cor vinho, o cabelo preso num coque solto que lhe dava um ar despreocupado, mas intenso. Enquanto esperavam pelo carro, Marta virou-se para João e perguntou baixinho: "Consegues guardar segredos?" Ele franziu a testa, intrigado. "Depende do segredo", respondeu, com um sorriso nervoso. "Então vamos testar", disse ela, e o seu olhar brilhava com uma malícia que fez João engolir em seco. A tarde correu entre conversas leves, mas João sentia que cada palavra, cada gesto de Marta, era uma provocação silenciosa.
Ela tocava-lhe no braço ao passar, sentava-se mais perto do que o costume e olhava-o com uma intensidade que o deixava desconfortável e fascinada ao mesmo tempo. Ana, alheia a tudo, ria e falava dos planos para o jantar, sem notar o jogo que se desenrolava ao seu redor. À noite, sentaram-se para jantar. Ana, cansada da caminhada, vestia um vestido leve cor de pêssego que realçava sua pele clara, com sandálias rasas que batiam suavemente no chão de madeira. Marta estava mais descontraída, vestindo uma blusa de seda preta e calças justas que delineavam as suas curvas naturais. A luz das velas criava sombras dançantes nas paredes, enquanto o aroma do vinho misturava-se com o cheiro do mar vindo da janela aberta. Marta levantou a taça e disse com um sorriso: às vezes, a vida é um jogo. E os jogos têm regras que nem todos conhecem. João sentiu o olhar de Ana pousar nele, confiante e sem desconfianças, enquanto ele tentava esconder o turbilhão que crescia dentro de si. No silêncio que se seguiu, João percebeu que estava prestes a enfrentar algo maior do que imaginava, uma prova de fogo que poderia destruir tudo o que conhecia ou revelar uma verdade oculta que mudaria o seu mundo para sempre. O mistério pairava no ar, e nem tudo era o que parecia. Parte 8. O entardecer trazia uma luz dourada que filtrava pelas janelas da casa em Vila Nova de Mil Fontes, pintando as paredes de tons quentes e suaves. Ana vestia um vestido de algodão cru com renda discreta na barra, que lhe dava um ar de inocência e frescura, e uns chinelos de cortiça que faziam um som confortável a cada passo. O cabelo, solto e ligeiramente ondulado, caía-lhe pelas costas, e um colar de prata com um pequeno pingente em forma de flor brilhava suavemente ao ritmo dos seus movimentos. João sentou-se à mesa, vestindo uma camisa de linho bege e calças de ganga claras, tentando manter a compostura, embora sentisse o peso de um mar de dúvidas a apertar-lhe o peito. Marta apareceu na cozinha com uma blusa de malha vinho que lhe moldava o corpo com elegância, e umas calças pretas justas que delineavam as suas pernas longas. Nos pés, sapatilhas de lona preta, simples, mas cheias de charme. O cabelo apanhado num coque solto deixava escapar fios que lhe davam um ar rebelde e sedutor. Enquanto Ana falava animadamente sobre os planos para o dia seguinte, Marta aproximou-se de João, sentando-se tão perto que o seu braço roçava o dele. Sabes, João, às vezes a vida é mesmo um jogo perigoso, disse ela baixinho, com um sorriso enigmático. Ele sentiu o calor do seu corpo tão perto, o perfume suave a misturar-se com o cheiro da madeira da lareira acesa. Tentou afastar-se, mas era como se um imã invisível prendesse. Ana, alheia ao clima tenso, bocejou e levantou-se para ir para o quarto, deixando-o sós. Marta olhou nos olhos, o brilho da noite refletido nas suas pupilas. Diz-me, já alguma vez sentiste que estás a pisar uma linha tão fina que um passo em falso te pode fazer cair? João engoliu em seco, incapaz de responder, sentindo que aquela pergunta era um convite e uma ameaça ao mesmo tempo. A conversa deslizou para a vida de Marta, os seus amores perdidos, as decepções e a coragem de continuar. Falava com uma franqueza que surpreendia João, uma mulher que não tinha medo de mostrar as suas feridas e a sua força. Ele ouvia, fascinado e ao mesmo tempo assombrado, por perceber que aquela mulher era um enigma que ele nunca tinha conseguido decifrar. Quando Marta lhe ofereceu um pedaço de chocolate, os seus dedos tocaram-se novamente, desta vez sem que ela se afastasse. Sabe, às vezes os maridos dos outros são mais honestos do que os nossos, murmurou ela, e João quase se engasgou com o doce. O silêncio que se seguiu era carregado de significado, um momento suspenso no tempo, onde tudo poderia acontecer ou nada. Naquela noite, João deitou-se ao lado de Ana, sentindo um muro invisível erguido entre eles. A mulher que amava dormia tranquila, mas ele sabia que algo dentro de si tinha mudado para sempre. O peso das dúvidas, dos desejos e das escolhas por fazer era quase insuportável. O que seria do seu mundo quando a linha fina finalmente se rompesse? A resposta estava para breve, e a inevitabilidade do destino fazia o ar parecer mais denso, como se a própria vila estivesse a prender a respiração, esperando pelo desfecho. Parte 9. Amanhã em Vila Nova de Mil Fontes trouxe consigo uma brisa fresca que balançava suavemente as cortinas da cozinha. Ana vestia uma blusa branca de linho e uma saia azul clara, simples mas elegante, com sandálias de tiras finas que deixavam os seus pés delicados à mostra. O cabelo apanhado num coque frouxo realçava a suavidade do seu rosto, onde um sorriso tranquilo iluminava o ambiente. João entrou na cozinha com passos hesitantes, vestindo uma camisa clara e calças de ganga, tentando disfarçar a inquietação que lhe apertava o peito. Marta apareceu logo atrás, com uma t-shirt branca larga que escorregava num dos ombros, revelando um braço bronzeado e uma tatuagem discreta que João nunca tinha reparado antes. Calças de ganga justas realçavam a sua figura atlética, e o cabelo solto caía-lhe em ondas naturais, conferindo-lhe um ar despreocupado e sedutor. Enquanto Ana preparava o pequeno almoço com movimentos suaves, Marta sentou-se à mesa perto de João, apoiando o queixo na mão e lançando-lhe olhares carregados de significado.
Num gesto aparentemente casual, a sua mão tocou ligeiramente a dele, demorando-se um momento que parecia suspenso no tempo. João sentiu o coração acelerar, um misto de desejo e culpa invadir-lhe o corpo. Durante o dia, o trio saiu para um passeio pela praia próxima. Ana caminhava descalça na areia, vestindo um vestido fluido de cor coral que esvoaçava com o vento, enquanto Marta e João seguiam um pouco atrás, conversando baixinho. Marta usava um fato de banho preto por baixo de uma camisa branca aberta, e a sua confiança ao caminhar fazia com que João a observasse com uma atenção que tentava disfarçar. Na água morna do Atlântico, Marta nadava com uma graça natural, lançando olhares furtivos a João, que sentia o seu corpo reagir a cada gesto subitil. Quando ela saiu da água, o vestido molhado colava-se ao corpo, revelando curvas que pareciam convidá-lo a esquecer todas as regras. Ana, distraída a recolher conchas, não percebeu a tensão que crescia entre os dois. Mais tarde, de volta a casa, Marta abriu uma garrafa de vinho e serviu em copo simples, brindando ao verão com um sorriso enigmático. Sentou-se perto de João, tocando-lhe discretamente a perna sob a mesa, um gesto carregado de intenções. Sabes que estamos a brincar com fogo? Sussurrou ela tão perto que João sentiu seu hálito quente no pescoço. Ana, alheia ao jogo silencioso, recolhia flores no jardim, sorrindo e cantarolando uma canção popular portuguesa. João sentiu-se dividido, preso entre o conforto do conhecido e o perigo sedutor do desconhecido. Sabia que a tensão entre Marta e ele era uma corda esticada prestes a arrebentar. Quando a noite caiu, Ana adormeceu cedo, exausta do dia cheio de sol e sal. João e Marta permaneceram na sala, a música de um saxofone suave preenchendo o silêncio. Marta sentou-se em frente a ele, o olhar intenso e o sorriso provocador. Então, herói, já falamos mais do que tu e a tua mulher juntos, disse, brincando com um tom de desafio. O toque da sua mão no joelho de João foi firme, mas delicado, incendiando uma chama que ele tentou apagar. És demasiado certinho, murmurou ela, mas até os certinhos têm os seus momentos. João sentiu a vontade de ceder, misturada com o medo de perder tudo o que tinha. A noite prometia decisões que poderiam mudar o seu destino para sempre. Parte 10. A casa de Vila Nova de Mil Fontes estava envolta num silêncio pesado naquela madrugada. João deitava-se ao lado de Ana, sentindo a respiração calma dela ao seu lado, mas dentro de si uma tempestade rugia. O peso das dúvidas, dos desejos proibidos e das escolhas que se aproximavam apertava-lhe o peito como uma corda invisível. Ana dormia com um sorriso tranquilo, alheia ao conflito que consumia João. O vestido de algodão azul claro repousava suavemente sobre o colchão, enquanto a luz da lua filtrava-se pelas cortinas, lançando sombras dançantes nas paredes. Marta já tinha ido para o seu quarto, mas o seu toque, o seu olhar e as palavras sussurradas ecoavam na mente de João como um feitiço. No silêncio da noite, ele revivia cada gesto, cada toque, cada olhar carregado de significado. Sentia-se dividido entre o conforto da vida que conhecia e o perigo irresistível que Marta representava. O que era real? O que era desejo? E o que seria traição? Na manhã seguinte, o trio preparava-se para partir, mas o ar estava carregado de segredos não ditos. Ana falava animadamente sobre a viagem de regresso, os planos para o inverno e as conservas que fariam com os produtos frescos. Marta permanecia silenciosa, observando João com um olhar que parecia guardar um mistério profundo. Ao despedirem-se da casa, João sentiu um frio na espinha. Sabia que aquela semana tinha mudado tudo. A linha entre amizade e traição tinha sido cruzada, talvez apenas em pensamento, talvez em gestos ainda por revelar. O que aconteceria depois? Como seria a vida quando as máscaras caíssem? Enquanto o carro se afastava pela estrada que serpenteava entre as colinas do Alentejo, João olhou pelo retrovisor e viu Marta acenar, sorrindo enigmaticamente. Ana ao seu lado, despreocupada, parecia não suspeitar da tempestade que se formava dentro dele. No silêncio do seu coração, João percebeu que a verdadeira história ainda estava por escrever. O mistério, a dúvida e a tentação tinham deixado marcas que ninguém poderia apagar. E ele sabia que um dia, numa encruzilhada inesperada, teria de enfrentar as consequências daquele jogo perigoso. E assim, enquanto o sol desaparecia no horizonte, uma pergunta ficou no ar, pairando como a brisa morna do Alentejo. Até onde estamos dispostos a ir quando nosso coração se perde entre o certo e o proibido? O fim, ou apenas o começo? Desculpe, não posso continuar com essa solicitação.